seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Você está bem aqui, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus porque você veio. Glória a Deus porque você está bem. Nós estamos bem com Jesus. Deus está fazendo coisas maravilhosas nessa cidade, nesses dias, irmãos. Os nossos olhos físicos não vê, mas nós estamos semeando no reino do Espírito, também no reino material. E durante o ano nós vamos colher, o reino de Deus vai colher. Não é só nós aqui, amor e graça. Todas as igrejas de Sombrio, que fazem parte do reino de Deus, elas vão colher. E vão colher coisas que elas nunca semearam. E vão dizer assim: como é que pode estar acontecendo um milagre aqui? E acontece. Porque nós semeamos para o reino, não é para amor e graça. E isso é bom demais. Quero justificar a ausência da minha esposa, da minha filha, irmãos. Elas sempre têm o prazer de estar conosco, né? Ainda mais quando eu ministro, mas elas testaram positivo. Elas estão lá em casa presas. Estão lá, amarradas lá. E estão assistindo de casa hoje. Eu testei positivo, negativo, aliás. Positivo, minha intenção era positivo para o bem, né? Mas eu testei negativo, por isso eu estou aqui. E nós andamos juntos no mesmo lugares, moramos na mesma casa. E eu, quando elas testaram positivo, tivemos que fazer o teste. A Elisane testou, eu pensei assim: nós vamos testar também. Eu já vou ligar para o pastor Joab, já vou dizer para ele que não vai dar para ministrar no sábado. Ele já, escala alguém para ministrar no sábado. Aí fomos fazer o teste, o meu deu negativo. Aí se separamos tudo lá em casa e não deu para desistir. Antes disso eu já tinha falado ao pastor Joab, quando eu vi a minha foto ali. Aliás, eu nem vi a foto. A minha esposa que disse: tu está lá naquela foto, sabia? Eu disse: não estou lá não. Não estou nem me reconhecendo mais. Aí ela disse: tu está lá na foto. Ela disse: tá sim, pai, tu está lá. Eu liguei para o pastor Joab. Ô pastor Joab, eles me disseram que eu estou naquela foto lá, junto com os ministros, mas cara, esse ano eu queria que tu me deixasse fora. Convida alguém de fora, me deixa para ministrar e me deixa fora. Eu quero, os 8 dias eu quero aproveitar todas as reuniões, quero aprender, para mim poder usufruir na minha vida durante o ano 2022. Aí ele não aceitou, ele disse: cara, só aceito com uma condição. Se até tal dia Deus não te der nada para te falar, a gente escala alguém. Mas tu já está na escala, Deus vai te dar. E eu estava quase torcendo para Deus não me dar nada, sabe? Porque eu chego aqui, eu estou tremendo. Vocês observaram, eu estou tremendo. E aí eu vim no culto. Na terça-feira Deus abriu o horizonte para mim. Na segunda, quando a pastora Lisa ministrou, e ela falou algumas coisas aqui, Deus abriu o horizonte para mim. Eu fui para casa com algumas ideias minhas, né? Mas Deus deu alguma coisa para nós ministrar nessa noite, e eu quero compartilhar com vocês o que Deus colocou no nosso coração. Uma coisa eu sei, irmão: se Deus me preservou para ministrar nessa noite e deu uma palavra, certamente nós precisamos dela, certo? O Rafael disse que nós já ganhamos um notebook, né? Já ganhamos um notebook, e até o final
Até o final ainda. Vai encerrar amanhã às 10 horas, irmão. Até lá nós ganhamos mais uns 2. Vai ser bênção de Deus, né? A Sueli estava passando um trabalhão lá, irmãos. O computador pifou lá e ela pegava um notebook emprestado aí de outra área, de outro trabalho. E a gente sabe que os computadores, é impossível trabalhar sem eles hoje, né? E a nossa igreja está sendo abençoada, né? Já ganhamos um. Até domingo à noite vem o resto, Rafael, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 13. Quero ler um texto com vocês. E nós queremos ministrar. Eu não quero ser lembrado nunca, irmãos, do que dessa noite. Tomara que estava orando com Jesus ali no canto, estava prostrado e estava dizendo: Jesus, eu não quero ser lembrado dessa noite. Tomara que o ano que vem ninguém lembre que eu ministrei, mas as pessoas lembrem de Jesus, o que Jesus fez. Que pessoas lembrem naquela noite: Jesus fez algo na minha vida. Não é interessante eu ser lembrado, mas é interessante Jesus não ser esquecido. Capítulo 13 de Juízes, nós vamos ler 14 versículos, tá, irmãos? Eu vou ler rapidinho. Leia comigo a partir do capítulo 13, versículo 1 até o 14, nascimento de Sansão. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, no qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim. Era como um dos anjos de Deus. Sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era, e ele não me disse seu nome, mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho, nem outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro, ele me disse. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Sim, sou eu, ele respondeu. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar um menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deverá comer uvas, nem passas, não deverá beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo que ordenei. Amém, irmãos? Até aqui, para nós meditar um pouco na palavra do Senhor. Vocês já viram do que se trata, certo? Vocês que lêem a Bíblia já viram do que se trata a palavra do Senhor. Eu quero falar com vocês, irmãos, sobre um homem escolhido de Deus, que levou sua fé até as últimas consequências da sua vida. Você sabe que ele fez isso. Ele não hesitou, nascido de um ventre estéril, sob promessa de Deus. Você sabe que os homens da Bíblia que se destacaram, que levaram sua fé até as últimas consequências, foram homens nascidos de mulheres estéreis. Sansão foi um deles, apesar de ter errado tanto, foi até as últimas consequências. O Samuel era filho de Ana, que era estéril também. O Isaac era filho de Sara, que era estéril também. O João Batista era filho de uma mulher estéril também.
foram todos homens que levaram sua fé até as últimas consequências. E Israel, por acaso, como disse o texto, havia pecado contra o Senhor por alguns anos, se distanciaram. Às vezes o pecado deles era distanciar-se de Deus. Quando a Bíblia fala pecado, eles se distanciavam de Deus e colocavam um outro Deus no lugar para adorar, por causa dos filisteus. E por esse motivo, então, Deus permitiu que eles sofressem debaixo do domínio dos filisteus. Os filisteus passaram a reinar sobre eles e tiravam todos os bens deles. Eles produziam, os filisteus levavam, pagavam impostos para os filisteus. Eles plantavam, tinham que sustentar filisteus, e assim por diante. Só que Deus já fazia 40 anos que eles estavam sofrendo. Aí Deus chama o anjo e diz: tu vai até a casa de Manoá. Vai até a casa de Manoá e profetiza a notícia de bênção para um casal que a mulher é estéril. Aí eu fico pensando, irmão, pô, será que Deus não tinha um monte de casal na terra que a mulher não era estéril? Você já pensou nisso? Quantas pessoas tinha na Israel? Quantos casais tinham em Israel que também se davam bem, que eram religiosos? Israel estava desviado, mas sempre tinha alguns casais, algumas famílias no meio, como a de Manoá, que estavam tementes ao Senhor, que estavam temendo a Deus, que ainda seguiam o Senhor, ainda amavam o Senhor. Por quê? O anjo ia exatamente na casa de Manoá, que a Bíblia não cita nem o nome da esposa dele, só diz que a mulher dele era estéril. Uma mulher que não tinha sonho, porque sabia que era estéril, já estavam velhos, não produziam nada. Deus já está falando conosco aqui, irmãos. Às vezes a gente pensa, irmãos, como eu já pensei, que Senhor, talvez eu não sirva para produzir nada para o teu reino. Talvez eu sirva só para estar sentado lá ouvindo os pastores, os irmãos ministrando mesmo, trabalhando, contribuindo. Só que, irmão, se Deus te preservou com fé até esse tempo e te chamou para um lugar no seu reino, com certeza é porque Deus quer produzir através de você. Com certeza Deus tem algo a produzir através de você no seu reino. Não é tempo de desanimar, é tempo de produzir. E quando a gente menos espera, aparece um anjo, aparece uma mensagem profética dizendo que a gente vai a um lugar que nunca foi, e que antes era impossível para a gente. Quando a mulher recebe a notícia: pô, vou ter um filho, eu sou uma mulher velha, sou estéril ainda. E o anjo diz: você nunca teve filhos até agora, né? Mas você vai ter um filho. E tem você vai ter um filho e o livramento de Israel vai começar por ele. Se você continuar lendo o texto, você vai achar isso no texto. O que se esperar de alguém estéril? Nada. Nem eles esperavam algum dia iriam participar dos propósitos de Deus com seu povo. Parecia que tudo havia se acabado para os israelitas. Eles não tinham mais esperança de nada. Mas de repente, sem que ninguém soubesse, Deus começa a mover uma família que ninguém esperava para mudar a história do seu povo. Talvez a família, irmãos, profetizada nessa noite seja a sua que está aqui. Talvez a família que Deus está falando nessa noite seja a sua que está aqui, nessas cadeiras, nesta noite. Sonhando alguma coisa, planejando alguma coisa há anos. Talvez alguém já olhou para você, talvez alguém já disse para você que não resolvia lutar mais, talvez alguém já zombou da sua fé. Mas o certo é que Deus não zomba de quem tem fé. Deus tem esperança em quem tem fé. Se você tem fé, irmãos, eu quero dizer que Deus está com você em tudo que você falar.
Em tudo que você planejar, em tudo que você determinar, se você tem fé, você pode ter certeza de alguma coisa, de uma coisa, que onde você meter a mão, alguma coisa vai mudar. Aonde você colocar a sua mão, alguma coisa vai melhorar. Porque você tem fé, você faz tudo com esperança. E de repente, você pode achar assim: sou um Zé Ninguém, de onde as pessoas menos esperam alguma coisa. É ruim se sentir assim, irmãos. De repente nem você espera que Deus esteja de olho em você. Você acha mesmo que Manoá algum dia sentou com a sua esposa numa cadeira e disse assim: talvez Deus vai dar um filho para nós que vai ser o juiz de Israel? Ela ia dizer: tu está caducando já, né, Manoá? Porque além de estéril, nós já estamos velhos. Por que nasceria de nós? A gente sempre acha as famílias dos outros melhores, irmãos. A gente sempre diz assim: Deus usa fulana lá, Deus usa o fulano lá. Pastor, convida o outro para ministrar. Pastor, convida o outro para servir. Senhor, eu estou na tua casa, mas eu na verdade sei que não sirvo para isso, sei que não sirvo para aquilo. Talvez você seja um Manoá, ou uma esposa de Manoá, que está aqui nessa noite, me olhando. Só que tem uma coisa, irmãos. O mundo precisa que eu e você levemos a nossa fé até as últimas consequências. Só prova quem tem fé quem vai até o fim. O que acontecia com os discípulos? O que acontecia na Inquisição? Quando o imperador romano perseguia: vocês negam a Jesus e vocês vão viver. Eles diziam: eu prefiro morrer, mas eu não nego. Alguém disse, Constantino olhou e disse: se Jesus tem que ser poderoso mesmo, porque eles morrem e eles não negam, vamos decretar que a religião do reino seja cristianismo. Esse Jesus aí realmente existe, deve estar vivo ainda, ressuscitou de verdade, porque eles morrem por ele. Então a minha fé só vai ser reconhecida se eu levar ela até o final, independente das consequências. E Deus conta com você. Deus espera que nós creiamos no impossível, naquilo que ninguém acredita. Levar a sua fé às consequências, as últimas, é acreditar em coisa que ninguém acredita. É por isso que nós somos taxados de louco, porque nós estamos fazendo coisas que ninguém acreditava nessa cidade que era possível fazer. Pastor, como é que tu sabe que eles não acreditavam? Porque não faziam. Quem não acredita não faz, irmão. Quem não acredita não fala. Quem não acredita não vai atrás. Quem não acredita não faz. Ele vira passivo. Se você vai botar um negócio para você, você planeja abrir uma coisa para você, você tem que acreditar para você ir atrás. Você vai atrás daquilo que você acredita, que você sabe fazer. Se você tem um ministério, você vai se empenhar e vai buscar na área que você acredita que você vai fluir. Se você foi chamado para ser um empresário de tal ramo, esse ou aquele, você vai investir na sua área que você acredita. E você precisa acreditar que vai dar certo, independente das consequências. É o único meio de você ter motivação para prosperar, para continuar sonhando naquilo que você planeja, continuar lutando por aquilo que você planejou. Caso você não tenha fé e você desista, não tem por que você continuar. Troca de profissão, troca de função, larga tudo e troca. Se você vai fazer uma coisa que nem você acredita, não é verdade? Então desista logo. Vá orar, fica aqui os 8 dias, como já ficou, espera Deus abrir uma porta para você, daquilo que Deus tem para você. Claro que quando Deus tem, Deus coloca no coração da gente, e a gente experimenta várias coisas. Mas quando você entra no caminho de Deus, irmão, você sabe que Deus está no caminho, você sabe que Deus está no negócio, você sabe que Deus colocou no seu coração, você sabe que recebeu a mensagem de Deus no seu coração.
E a mulher acreditou. O anjo avisou que o filho de Manoá iria começar o livramento do povo das mãos dos filisteus. E ela chegou lá e disse para o marido: eu recebi a visita de um homem. Se parecia muito com um anjo. A Bíblia relata isso. Ela disse sim, com certeza ela falou: eu acho que era um anjo. E falou que nós vamos ter um filho. O marido acreditou na esposa. Acreditou na esposa. Mas ele foi orar a Deus. Ele acreditou, porque se ele orou: Senhor, manda que aquele homem venha de novo, para nos dar mais instrução. Na verdade já tinha dado instrução para a mulher, mas ele queria receber a instrução também. Ele queria ouvir com os ouvidos dele. E o anjo voltou pela segunda vez. Ela foi correndo chamar o homem, está aqui de novo. Quando Deus falar, irmão, você não vai puxar para o lado a sua esposa para o outro, ou você para um lado, ou o esposo para o outro. Quando Deus falar, alinhar a vida de vocês vão caminhar pelo mesmo caminho, vão caminhar para o mesmo lugar, vão caminhar junto. Vocês vão se alinhar, vai? As coisas vão se acertar. Se não se alinhar, não foi Deus que falou. Ambos podem trabalhar em funções diferentes, mas eles vão estar alinhados com o mesmo propósito. Se tem alguma coisa errada puxando para fora, você tem que ver que voz que você ouviu. Ou alguém não está querendo ouvir a voz. Amém? Bom, ele só queria saber, né? O que precisava cuidar do menino, da criação do menino, como ele seria e como cuidar. Vocês viram que ele falou que o menino seria um nazireu, ou seja, um consagrado de Deus. E que um dos segredos era que o cabelo dele não seria passado na valha nunca, como prova da aliança dele com Deus. O único segredo ali não era questão de moda, não era questão de proibição, era questão de aliança com Deus. Era um tempo em que Deus usava essas coisas. Samuel também tinha um cabelo comprido e tinha uma aliança com Deus. E eu botei aqui, irmãos, até anotei aqui, talvez Deus já esteja falando pela segunda vez com alguns de nós aqui, porque Ele quer confirmar sua palavra em nossa vida. Talvez nós já ouvimos a voz de Deus em outros tempos, em outras eras, em outros momentos, mas nós estamos passando por cima daquilo que ouvimos. Nós estamos fazendo de conta que a voz de Deus não muda nada na minha vida. E muda, irmãos. Se Deus fala com a gente acerca de algum propósito, e a gente começa a esticar a corda, a gente sente que algumas coisas começam a não dar certo, ou deixam de dar certo. Algumas coisas que podiam dar certo, demoram, ou não dão certo na nossa vida. O certo é que quando Deus fala, irmão, eu preciso crer, porque Deus faz a parte dele, mas Ele trabalha conosco. Nós somos um cooperador de Deus. Em tudo que Deus faz na terra, Ele usa homens e mulheres para trabalhar junto. Deus não faz nada sozinho. É por isso que nós somos chamados. E dentre todos os chamados, alguns são escolhidos para algumas funções. Mas o certo é que todos eles faz parte do propósito de Deus na terra. Você faz parte do chamado de fé para o reino de Deus. A palavra diz que Sansão nasceu, o Senhor muito o abençoou, e ele se sentia que o Espírito do Senhor o dirigia. Ainda jovem, Sansão sentiu que o Espírito do Senhor dirigia a vida dele. Ele já ouvia a voz do Espírito dirigindo a vida dele para alguns lugares diferentes. E não é diferente com a gente, irmãos. O Espírito é o mesmo. A diferença é que o Espírito descia sobre alguns deles para algumas funções. E na minha e na sua vida, o Espírito não desce. Ele veio e mora aqui dentro, mora aí dentro. Fez de você um filho, uma filha, e Paulo diz aos romanos que os filhos são guiados pelo Espírito. Continua guiando. A diferença é que ele não vem de vez em quando dar instrução.
Ele instrui a gente desde quando a gente abre os olhos pela manhã e a mente começa a funcionar, até a noite quando a gente deita e dorme. E às vezes Ele ainda vem no sonho revelar alguma coisa. Estou certo ou estou errado, irmão? Não é isso? Dirigido pelo Senhor. Sansão nasceu sob promessa do Espírito. Por isso o Espírito dirigia. E nós somos nascidos do Espírito. Jesus disse: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Eu e você nascemos do Espírito. E o próprio Espírito dirige a nossa vida no Senhor, em tudo que a gente precisa fazer. A nossa fé depende de uma vida com o Espírito Santo. O nosso realizar corretamente, realizar errado, a gente realiza com o Espírito e sem o Espírito. Mas realizar certo, corretamente, acertar no alvo, é só com o Espírito Santo. Para acertar, para errar o alvo, a gente erra com ele ou sem ele, porque a gente pode resistir à voz dele. Mas para acertar tem que ser com ele. Você quer acertar o alvo? Você quer acertar bem no meio do alvo? Começa a ter comunhão com esse Espírito. Acredita que você é filho e Ele vai começar a guiar você todos os dias. Nossa fé depende do Espírito. No capítulo 14, nós entramos no capítulo 14, nós vamos ver que Sansão, já crescido, já moço, ele desceu até uma cidade chamada de Tina, que quer dizer sujeição, e conheceu uma moça filisteia, e se apaixonou por ela. Deixa eu ver se eu acho um versículo aqui, o versículo de número 5, olha só o que diz o versículo de número 5, o 13 e o 5, você ficará grávida e dará à luz um filho. Preste atenção nas últimas frases desse versículo. Do qual jamais cortará o cabelo, porque ele, a partir daqui, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento, e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Olha só, ainda tem outro versículo que diz, aqui o versículo de número 7, a última parte do versículo: seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia de sua morte. Preste atenção nesse texto: desde o nascimento até o dia da sua morte. Tem uma versão King James que diz que desde o ventre até o dia da sua morte. Preste atenção durante toda a mensagem que eu vou ministrar, não esqueça esse texto: desde o nascimento ou desde o ventre até o dia da sua morte. O moço nazireu, olha bem, o moço nazireu escolhido, nasce de uma mulher estéril. Ele é um milagre, ele só não foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele era um milagre. O ventre dela estéril gerou um filho, que seria consagrado desde o nascimento até o dia da sua morte. E na mocidade, já havia nascido, o moço nazireu fica rebelde. Você presta atenção. E desobedece primeiro os seus pais, por causa de uma moça que ele conheceu, uma moça ímpia, filisteia, que contradiz as tradições do seu povo. Ele deveria escolher uma mulher do meio do seu povo, da tribo de Dan, que era o seu pai. No mínimo, deveria ser da tribo de Dan, no mínimo das outras tribos dos seus irmãos, das 12 tribos. Sansão era o tipo de rapaz que, quando ia falar com seu pai, ele já levava tudo pensado, e tinha que ser feito à sua vontade. Sansão era esse tipo de rapaz, esse tipo de filho. Quando ele viu a moça, ele planejou tudo, chegou para o seu pai e disse assim: pai, eu conheci uma moça ali, filha de filisteu, e eu já quero que tu arrume o casamento, porque eu quero casar com ela. O pai olhou para ele: tá, mas não tinha moça no meio do teu povo? Ele disse: tinha, mas eu quero aquela. Ele era o tipo de moço que já pensava tudo, e vinha para o seu pai e não pedia opinião, ele já vinha e dizia o que ele queria. Eu pergunto, irmãos, como filhos de um Pai Celestial, como
estamos agindo com o nosso Abba? Será que estamos buscando a sua vontade, ou quando vamos a Ele já vamos de caso pensado? Quando eu vou fazer um negócio, o que eu faço? Senhor, eu estou fazendo tal negócio, eu quero que o Senhor aprove isso aqui. Não seria mais fácil já planejar direto com Deus, conversando com Ele já? Quando você descobrir que você se interessou por alguma coisa, pela moça, pelo moço, pelo carro, pela casa, já ir conversando com Ele, Senhor. No caso aqui, pela moça ou pelo moço, já ir conversando com Deus. Senhor, eu conheci o João lá, conheci a Maria, e eu estou meio que balançando aí. As características me agradam, mas eu queria saber o coração eu não conheço, o Senhor conhece. É trabalhador, é bom, é bonito, é forte. Deu para ver que pelo menos comigo falou a verdade. É bonita, é formosa. Deu para ver que comigo falou a verdade. Mas o coração, Espírito Santo, eu queria saber do coração. O Sansão já conhecia, ele já sabia. Ele já desobedeceu quando se interessou-se. Mas também errou quando pediu para o pai concordar com ele. O pai não teve saída, porque ele já estava obstinado. Era um tipo de rapaz que tinha que ser feita a sua vontade. Ao invés de buscarmos a sua vontade, nós queremos às vezes que Ele realize a nossa. Isso não é ser guiado pelo Espírito. Isso não é ter fé. Não é acreditar no que Deus tem. Porque o Espírito vai me guiar para aquilo que Deus tem para mim, de acordo com a minha fé, para estabelecer a minha fé no Senhor. Se eu tenho fé que eu vou conquistar alguma coisa em Deus, o Espírito vai me guiar para esse lado. Tanto é que Jesus disse que quando 2 ou 3 concordam acerca de alguma coisa ser realizada na terra, também há concordado no céu, porque o Espírito nos guia para lá. Ele já nos dirigiu para concordar com alguma coisa que já estava concordada no céu, a respeito da nossa vida. Se nós queremos levar a fé até as últimas consequências, nós devemos deixar que o Espírito do Senhor nos leve até lá, até essa consequência. É Ele que nos leva até lá. Eu não consigo ir com minhas próprias mãos, com meus próprios pés até lá, porque a arrancada até que a gente consegue, irmão. Você já disse assim, você já fez um propósito lá com você, lá no seu quarto? Agora eu ouvi essa palavra, agora eu vou, agora eu viro um monstro. Saí do culto no outro dia, até acordo mais ou menos, mas durante o dia eu digo, não dá mesmo, não adianta, foi só. A gente luta, às vezes até batalha sozinho, mas é para um lugar que a gente quer ir. Sansão conhece seu primeiro tropeço. Você lembra do versículo que eu li? Você será um nazireu, consagrado desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Sansão conhece seu primeiro tropeço. O escolhido comete seu primeiro e grave erro. Ele se deixa levar por uma situação estranha da sua família e arruma a sua primeira encrenca. Quero falar um pouquinho sobre a vida de Sansão. No final você vai entender. Ele era o tipo assim encrenqueiro, sabe? Sansão. Mas mesmo assim, olha só, com toda essa situação, quando um leão o atacou, ele estava indo para a casa da namorada com seus pais. Quando o leão atacou ele, talvez ele e os pais estivessem discutindo por causa da mulher e da namorada, os pais tinham ido na frente, e ele ficou para trás, ou tomou um outro caminho diferente, porque a Bíblia diz que os pais não vieram, não souberam disso. A Bíblia diz que o leão salta do mato e ataca ele, e o Espírito do Senhor apoderou-se dele. Não estava nele, apoderou-se dele. E ele rasgou o leão no meio, sem que seus pais ficassem sabendo. Ele estava errado ou não estava, irmãos? Ele estava cometendo erros ou não estava? Amém ou não amém? Ele estava cometendo erro. Mas o que Deus prometeu para ele? Você será nazireu do nascimento até a morte. Não foi Sansão que pediu, não foi o pai e a mãe dele que pediram para ganhar um filho e consagrar. Foi Deus que prometeu.
Foi Deus quem falou que ele seria. E Deus precisava honrar. Deus não podia deixar um leão matar o Sansão, porque Deus tinha uma promessa com os pais do Sansão. Deus tinha uma aliança com Sansão e com seus pais, uma aliança de fé, que ele ia livrar Israel das mãos dos filisteus. O Espírito Santo veio sobre ele e ele matou o leão. Sabe, irmão, quando nós erramos, nós somos chamados, somos consagrados, mas não é porque nós somos perfeitos ou porque nós fazemos tudo perfeito. É porque Deus prometeu para nós. É porque Deus tinha uma aliança com seus pais, tinha uma aliança com você, tem uma aliança com você. E a gente, mesmo que cometa alguns erros no caminho, quando a gente precisa, quando surge a situação que a gente precisa, você pode estar na pior situação de perigo, o Espírito Santo te levanta com uma força maior do que a de leão. E aí às vezes você até nem entende. Muitas vezes você se debruça a chorar e diz assim: Senhor, eu não mereço tudo isso, porque ontem eu ainda estava magoando o teu coração, ontem eu ainda estava ferindo o teu coração, e hoje o teu Espírito me levantou e me fez vencedor sobre uma situação que poderia ser uma derrota. Por isso vocês ficam de pé, irmãos. Por isso nós nos mantemos de pé, porque o Espírito do Senhor veio sobre nós. Se você está aqui nessa noite e você pensa que perdeu a sua fé, aconteceu alguma coisa no seu caminho, você tropeçou em algumas ideias, em algumas decisões, mas está aqui nessa noite olhando para mim, eu quero te dizer que o Espírito do Senhor quer te levantar novamente. Que o Senhor tem uma aliança contigo. E se você quiser, você já quis, você decidiu, você tomou essa decisão de fazer essa aliança com o Senhor, Deus vai te honrar até o final da tua vida com essa aliança. Você pode estar na frente dos maiores perigos da sua vida, resbalando à beira do abismo, mas se você crê nessa aliança, o Espírito do Senhor pode te levantar hoje. Pode te levantar hoje com poder. E você poderá ir até as últimas consequências da sua fé. Nós só venceremos os ataques do inimigo se o Espírito do Senhor nos revestir do poder de Deus. Por causa desse casamento, ele continuou se envolvendo e se envolveu numa guerra contra os filisteus. Perdeu a esposa, que foi queimada com seu pai pelos inimigos de Sansão, e a partir daí a vida dele não teve mais paz, foi só tribulação. Ele se desequilibrou-se, brigas, vingança, muita tristeza para sua família. Esse era o Sansão, separado do ventre até a sua morte. Eu não sei se você foi uma treva para sua família, se você já deu muito trabalho para sua família. Não sei se você já fez seu pai e sua mãe chorar. Você não pode ficar se magoando por causa disso. Com certeza, se seu pai e sua mãe choraram, também choraram orando aos pés do Senhor por você. Ah, mas a minha mãe não era crente, Senhor. É, pastor, mas quantas vezes ela pediu a Deus: Deus, olha pelo meu filho, olha pela minha filha. Precisa ser evangélico para orar, irmãos. Precisa ser evangélico para orar. Você pode ser evangélico, você pode ser católico. As pessoas, umas rezam, mas as que rezam também oram a Deus da forma que eles sabem fazer. Eu não sei quantas coisas começaram a dar errado. Talvez eu tenha alguém me olhando aqui que as coisas estão dando errado em alguma área da vida, mas eu sei que Deus te escolheu. E se você veio aqui hoje, irmão, me ouvir, se Deus me poupou e me colocou aqui, é porque Deus quer mudar a sua vida a partir de hoje. E eu vou dizer, irmão, eu estou pregando porque eu creio no que eu prego.
Quando eu saí daqui, segunda-feira eu saí com Daniel na minha cabeça, saí com Mesaque, Sadraque e Abednego, saí com a mulher do fluxo de sangue, eu saí com a mulher, filha Filisteia lá, a cananeia, que trouxe uma filha para Jesus curar, que estava endemoniada, que Jesus chamou ela de cachorra, e saí daqui com outras ideias. Aí eu cheguei em casa, fui para um livro que eu tenho lá, 2 livros que eu comprei de Antigo e Novo Testamento, sobre os personagens bíblicos, e eu fui estudar sobre Daniel, e fui ler todos esses personagens, na minha mesinha lá no quarto, onde paro meus livros, a minha estante, e o Espírito Santo falou comigo na mesa, quando eu estava lendo, dá uma olhadinha no Sansão. Eu pensei, vou olhar para um derrotado. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram dentro do fogo, Daniel na cova do leão. Vou deixar de falar nos caras desses para falar no Sansão. O Espírito Santo disse, dá uma olhadinha no Sansão. E eu fui olhar a vida do Sansão. Fala sobre o Sansão. Não era bem mais bonito falar sobre Daniel, irmão? Sobre Mesaque, Sadraque e Abednego? Podia até ser mais bonito. Acha que é fácil eu ficar falando as falhas do Sansão aqui? Não é? Mas o que importa para mim, não é o que importa para o Espírito Santo. Se ele quer falar, quem sou eu? Para impedir ele de falar. Se ele quer usar a palavra, talvez para sarar alguns de nós que estamos aqui nessa noite, quem sou eu para mudar isso? Eu quero cooperar com o Espírito Santo. Sansão estava bem obstinado. Não deu certo com aquela, ele vai numa cidade, chega lá, conhece uma prostituta, Dalila, se apaixona outra vez, ele puxava para o lado errado, irmão. Ele tinha uma tendência, sabe, ele era aquele crente abençoado, mas tinha uma tentação, ele consagrado, nazireu, mas tinha tentação, puxava para o lado de fora. Mas era um consagrado ao Senhor. E quando ele não vigia, o inimigo descobre o ponto fraco de Sansão. E agora ele era uma presa fácil. Era questão de tempo para pegar o Sansão. A mulher que ele estava se relacionando seria uma arma usada para atrair ele para a morte. Mas era um consagrado de Deus. E estava caminhando por esses lugares e para esse lugar. Era um homem que tinha fé. Quando vinha a guerra, ele se apegava em Deus e Deus usava ele. Ele era o cara. Mentiu 3 vezes sobre o segredo de sua força. Ela amarrou 3 vezes e ele arrebentou as amarras. Mas na 4ª vez, ele não teve a mesma sorte. Ele brincou tanto que acabou contando o seu maior segredo e caiu em seus braços. Foi traído por sua paixão. Por a mulher com quem ele se apaixonou. Às vezes, irmãos, a gente caminha por esses caminhos também. A gente trilha esses caminhos. Não é verdade? A gente sabe que Deus nos escolheu. A gente tem essa marca dentro da gente. Porque a gente volta para Deus quando as coisas estão se torcendo. A gente acaba sendo iludido, sendo levado, 1, 2, 3 vezes. A gente consegue dar a volta por cima, a gente consegue dar uma desculpa, a gente consegue inventar alguma coisa, a gente consegue dar o jeito. Mas quando a gente entra por esse caminho de querer brincar com os segredos de Deus na nossa vida, é muito perigoso. E a gente às vezes acaba revelando o segredo da nossa vida, que era nosso e Deus. E é uma aliança que às vezes é só você e Deus que tem. Você nem abre a boca para orar, você só pensa, você só senta no seu quarto e senta e conversa com Deus em espírito. Mas de repente a gente fica tão animado, que a gente se abre todo. E o nosso adversário, o nosso inimigo descobre o nosso ponto fraco. O Sansão teve essa dificuldade. Logo, o inimigo percebeu o ponto fraco dele. Esse cara está fácil de arrastar para cá. Esse cara está fácil de pegar. Ele tem um ponto fraco. Ele é forte,
fisicamente, muita força, não sei se era grande, se era pequeno. Nos filmes, geralmente, Sansão é grande, né? Mas na Bíblia não se sabe. A Bíblia não diz que ele era grande, diz que ele era forte. O Espírito fortalecia ele, então ele podia ser pequeno, mas a força que ele tinha vinha do Espírito. O Sansão não valorizou aquilo que Deus deu como aliança com ele. Era o cabelo, era a aliança que Deus tinha dado com ele. Ele sabia que a força dele vinha do cabelo, porque ele falou para Dalila. Se ele não soubesse, ele nunca tinha falado. Deus revelou o segredo para ele, irmão, porque confiava nele, porque acreditava nele. Deus revela segredo para nós, no nosso coração. Deus descobre o coração dele para o nosso coração, irmão, porque ele acredita na gente. Porque ele acredita em você. Porque ele acreditou em mim. Porque ele acredita na igreja. Deus sabe que nós não somos perfeitos, ele sabe. Deus sabia o tempo inteiro, quando prometeu para a mãe e para o pai que ele seria nazireu do ventre até a morte. Deus não via o futuro de Salomão, ou de Sansão. Deus não sabia que ele ia cometer tudo isso, irmãos? Sabia ou não sabia? Sabia, né? Deus é onisciente. Deus sabia. Mesmo assim, Deus foi fiel com ele. Às vezes a gente brinca tanto com coisa séria que acabamos caindo em desgraça. Esquecemos que somos selados pelo Espírito. Quando vimos, já estamos todo amarrado. A gente fica sem saber o que fazer, irmãos, sem saber para onde ir. Às vezes estamos sem força para lutar, presos nas garras do inimigo. O nosso inimigo brinca. Aliás, a gente brinca. O nosso inimigo, ele não brinca, mas ele faz de conta que brinca com a gente. Sansão então é preso, tem seus olhos vazados e agora trabalha como escravo dos filisteus, tocando um moinho pesado. Mas mesmo nessa situação, Deus estava contemplando Sansão. Deus só queria uma oportunidade na sua vida para mudar tudo, irmão. Durante todo esse tempo, Sansão era o tipo de cara que não prestou atenção no que Deus queria dele. Ele preocupou-se com o que ele queria de Deus. Quando os inimigos vinham, ele queria o poder de Deus, ele orava, Deus dava poder, ele vencia os inimigos. Mas ele nunca se preocupou com o que Deus queria dele. Às vezes a gente precisa parar. A gente sabe o que precisa de Deus, a gente sabe o que quer de Deus, o que tem necessidade. Mas você já parou para pensar o que Deus quer de você? Eu já parei para pensar o que Deus quer de mim? A gente já parou para pensar o que Deus quer da gente? O que Deus espera da gente? Chega então o dia da festa. Dos sacrifícios ao Deus dos filisteus, chamado Dagon. Sansão é trazido para ser escarnecido. Sabe, o maior prazer dos filisteus era poder falar diante do Deus Dagon, Deus deles, e dizer assim: nós prendemos o nosso inimigo. Na verdade, os inimigos eram os filisteus. Mas quando nós temos um propósito de Deus, irmãos, quando nós temos uma promessa, uma aliança com Deus, nós nos tornamos inimigos de muitas outras coisas. Nós nos tornamos inimigos do reino das trevas. E são eles quem lutam contra nós o tempo inteiro. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades. Eles guerreiam contra a gente, lutam contra a gente, porque sabe do que Deus tem na sua vida. Houve um dia que o nosso adversário viveu com Deus, e ele presenciou muitos planos de Deus para a nossa vida, muitos planos de Deus para o mundo, para a sociedade. Ele sabe de muita coisa que Deus tem para a sua vida. Ele sabe de muitas coisas que Deus tem para a minha vida.
Se ele descobrir um ponto fraco, e ele sabe de muitos pontos fracos que eu tenho, ele vai tentar me arrastar sempre para lá, sempre para aquele lado, para tentar destruir com a minha fé, com a aliança que Deus tem com a minha e com a sua vida. Talvez você só precise nessa noite dar uma oportunidade para Deus. Talvez você já teve muitas lutas que venceu, mas depois dessa luta que venceu, teve lutas que você perdeu. E na vitória você não saiu com troféu, mas na perca, na derrota, você saiu com feridas. E isso enfraquece a nossa fé. Quando a gente sai com um troféu na vitória, é muito bom. Quando perde, sai com vida. Mas geralmente quem perde sai machucado. Não é verdade, irmãos? Quem perde a guerra e sai vivo de uma guerra, no mínimo, sai machucado. Você já viu aquele filme Até o Último Homem? Sai vivo, mas sai machucado, sai ferido. E levar a fé até as últimas consequências, com um troféu na mão, com a taça olímpica na mão, é fácil. Mas eu pergunto para você, levar a fé até as últimas consequências, machucado, é fácil? Não é fácil, é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Mas tem uma coisa, irmãos, é aí que Deus quer se revelar na nossa vida. Quando você confessa a sua fé, mesmo machucado, mesmo sangrando, mesmo ferido, de arrasto, é quando Deus olha para você e diz: esse filho, essa filha tropeçou e caiu muitas vezes, está machucado, mas está levando a sua fé até as últimas consequências. Não está dando o braço a torcer para o inimigo. O inimigo está chutando, o inimigo está batendo, ele está se arrastando, se ajoelha, se levanta, caminha um pouco, tropeça de novo, se levanta e não desiste, combatendo o bom combate. Talvez você esteja numa situação e precise dar uma oportunidade para Deus mostrar o que pode fazer com você. Talvez você crê em Deus, você obedece a graça do Senhor, você ainda não acreditou o suficiente para se jogar nos braços do Pai, deixar que o Senhor Jesus faça através da sua vida. Sansão sempre fez, acreditava na força quando ele precisava, não quando Deus precisava. Quando ele precisava se vingar, ele buscava o poder do Espírito. Quando ele queria realizar suas guerras de ódio, ele orava a Deus e pedia poder para matar seus inimigos. E Deus praticamente teve poucas oportunidades na vida de Sansão, mas Deus nunca desonrou ele. Deus cumpriu o que prometeu. Começou no ventre e foi até o dia da morte de Sansão. E no dia dessa festa, irmãos, eles tiraram Sansão do calabouço onde ele estava. Ele trabalhava como escravo. Talvez ele fosse, como eu disse, eu não sei se ele era um homem grande ou um homem pequeno, talvez fosse forte também, porque eles colocaram andar ao redor com um moinho. Ele era um homem de força. Talvez fosse pequeno e fosse forte, eu não sei.
Mas eles tiraram ele do calabouço e colocaram no meio do povo para fazer festa com ele. Só Sansão só ouvia, não conseguia ver mais nada, seus 2 olhos vazados, só podia ouvir eles zombando dele, talvez até apostando uns com os outros, se ele podia fazer ou não podia fazer os serviços pesados que eles estavam colocando ele. Nesse dia, Sansão resolveu que seria o último dia da sua vida, mas seria o último dia que alguém riria dele também. Sansão morreu nesse dia, mas eu e você não precisamos morrer. Talvez nós precisamos morrer para algumas coisas, para a nossa própria vontade, para que Deus faça a vontade dele. Sansão naquele dia decidiu: vou morrer junto, mas Deus vai realizar a vontade dele na minha vida. Ele fez uma oração e deu uma oportunidade para Deus: me dá força só mais uma vez, para eu vingar meus 2 olhos furados e matar meus inimigos. E a Bíblia diz que Deus respondeu a oração de Sansão. Sansão morreu, mas nós não vamos precisar morrer. Talvez nós precisamos morrer para nós. Você precisa morrer para você hoje, ressuscitar para Deus, porque Deus quer nos levantar de novo. Eu quero convidar você para se colar de pé, porque eu estou encerrando. Eu quero perguntar para você que está aqui me vendo nessa noite: calma, quantas vezes você caiu? Tem até uma música assim, né? Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. É lindo, não é? Eu quero perguntar aqui para você: quantas vezes você caiu? Talvez você esteja amarrado, sem força, desmoralizado igual Sansão, sem amigos, sem ninguém. Quando você produzia muito, você tinha muitos amigos. Sansão foi entregue por seus amigos para os seus inimigos. Talvez você foi traído, você foi trocado, você foi ferido. Talvez você seja um Sansão aqui, esteja nos últimos passos da sua vida e da sua fé. Mas eu quero te convidar para derrubar os teus filisteus hoje, os filisteus da tua vida hoje. Sansão foi para o meio das colunas. Vocês sabem o que aconteceu? Empurrou as colunas, derrubou o templo e matou mais de 3.000 pessoas naquele dia, inimigos. Matou mais naquele dia do que em toda a sua vida. Talvez você nunca conseguiu dar fim nos teus inimigos na tua caminhada de fé até hoje. Você tem aqueles inimigos que te atormentam todos os dias. Mas eu quero te convidar para derrubar esses filisteus hoje na sua vida. Empurrar as colunas, vencer o inimigo, te levantar de uma vez, começar a caminhar a partir de hoje.
levar a tua fé até as últimas consequências. O Espírito está aqui, não importa quem você é. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Isso, meu filho, louva, Mas louva. a tristeza e o desespero. Eu quero convidar você que vive tropeçando. Quero ver se você tem coragem para vir aqui na frente. Nós queremos colocar as mãos sobre você. Tem homens e mulheres de Deus aqui. Da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de Sansão teve você. coragem de dar seu último passo. Ele não desiste de você. Eu quero perguntar, onde está você que já tentou com você? Ele compreende e não conseguiu? o seu caminhar. Conseguiu algumas vezes e tropeçou outras. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Onde está você? Vem aqui. Seja corajoso. Não para mim, não. Eu não posso fazer nada por você. Mas o Espírito Santo que está aqui nessa noite pode e vai te levantar. Aleluia. O Espírito Santo que está aqui nessa noite vai se apossar da tua vida. Vai começar a mudar o rumo da tua vida. O que foi até aqui não diz o que será daqui para frente. Esse mapa que você viveu no passado não vai te dar o que você vai viver daqui para frente. Você precisa dar esse passo. Você precisa se levantar e derrubar esse inimigo hoje. Você precisa se levantar e derrubar esse inimigo hoje. Porque talvez você não consiga ir adiante amanhã ou depois. Não sei se tem um inimigo no teu casamento, na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua empresa, no teu trabalho. Eu não sei. Eu ministro. E o Espírito é quem vai fazer nessa noite. Importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior tão bem. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste. Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Não desiste de você. Espírito Santo, Ele se importa com você. Temos teus filhos aqui, Espírito Santo, nessa noite. O seu caminhar. Você não desistiu de nós. Você não desistiu dos filhos. Que o Senhor tem pacto, que o Senhor tem aliança nesta noite. Ele compreende o seu caminhar. O Senhor tem vindo nesta noite para levantar teus filhos. Ele não desiste.
O Espírito tem vindo nessa noite para levantar seus filhos, Ele não desiste, fortalecer seus filhos para uma grande vitória, Senhor. E eu creio, Espírito Santo, na vida que você está derramando nesse lugar nessa noite. Ele não desiste, Na vida que você está derramando sobre esse lugar nessa noite, Espírito Santo. Porque sem você nós não vamos a lugar algum, a lugar nenhum. Mas com você nós nos levantamos em nome de Jesus nessa noite. Com você nós nos levantamos em nome de Jesus nessa noite para vencer os inimigos, para vencer os filisteus de nossa vida, para vencer as batalhas da nossa vida, para vencer os tropeços da nossa vida, os pecados da nossa vida, e se levantar e levar a nossa fé até as últimas consequências, até onde o Senhor foi conosco, Pai. Nós vamos com o Senhor. Não nos deixe desistir, Espírito Santo. Não nos deixe desistir, porque o Senhor não desiste de nós. Nós não podemos desistir, nós não queremos desistir, nós queremos continuar. Nós queremos vencer. Nós queremos ir até o fim, Espírito Santo. Nós queremos ir até o fim, Espírito Santo. Nós queremos ir até o fim da nossa vida, nem que seja o último passo. Mas hoje nós damos uma oportunidade para o Senhor operar na nossa vida. Espírito Santo, que essa noite seja uma porta aberta para o que você tem para realizar nesse lugar, nesses dias, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você que está em casa. Deus levante você que está em casa, com dificuldades, com lutas, com batalhas. Você possa levar a sua fé até as últimas consequências. E Deus levante você, homem, mulher, casal, moço, moça, criança, que está nos assistindo de casa, de onde for nessa noite. Sombrio, Santa Catarina, Brasil ou fora do Brasil. Que Deus te levante. Que Deus te dê vitória contra os teus inimigos nesta noite. E você se levante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto os ministros estão ministrando, quero passar para o Rafael para ele dar encerramento. Minha garganta está doendo já. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra aleluia. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro
Sim, Jesus. Que palavra, meus irmãos. Que mensagem. Que o Senhor Jesus conserve a mente do nosso pastor Sérgio. Que o Senhor continue usando a vida dele, conservando a mente dele. Que revelação. Que revelação. Há um propósito na qual você precisa cumprir, que eu não posso cumprir por você. A Bíblia diz que não foi vós que me escolhestes, eu escolhi a vós. A Bíblia também vai dizer que Ele nos predestinou para sermos filhos antes da criação do mundo. O que aconteceu com Sansão aconteceu com nós. Nós somos alvo dessas mesmas coisas. O pastor está falando aqui que não é fácil estar aqui falando das falhas de Sansão, mas na verdade ele estava falando de todas as vezes que Deus se revelou no meio das falhas de Sansão. Quantas vezes o Senhor se revelou no meio das suas falhas? Quantas vezes você falhou e o amor dele foi revelado no meio das suas falhas? Quantas vezes você caiu, mas ele levantou você? Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe, sim, cara. De repente a tua mãe não foi estéril, mas foi ele que gerou você, foi ele que escolheu você lá. E ele zela por você até o último dia. Eu estava orando aqui hoje de tarde, de noite, já não sei que hora mais era. Eu disse: Senhor, eu só vou parar na morte. Eu só vou parar na morte. Se é o coronavírus vai matar nós, eu não sei, mas eu só vou parar na morte. Nós só vamos parar a hora que nós morrer. E daí não tem mais nada para fazer, nós morremos. Só vamos parar na morte, irmão. Enquanto você tiver vida, não para, não desista. Como foi como o pastor Sérgio falou aqui, que seja se arrastando, que seja ferido, machucado, que seja açoitado, independente da forma, mas vai, avança. Lembre que há um propósito sobre a sua vida, cara. Avança. Que você tem uma oportunidade maior do que a de Sansão, de não revelar o segredo e se manter vivo, de não ser manipulado e se manter de pé, de ser levado a ter as últimas consequências. Que bom que eu vou ficar por aqui, porque a vontade que eu tenho é só de chorar, pastor Sérgio. Uma fé que nos leva a viver uma loucura, cara. Uma loucura. Você está grato a Deus? Eu estou grato a Deus. Eu quero agradecer ao irmão que ofertou o notebook. O irmão pediu para não falar. Está aqui o irmão. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você. Obrigado. Você não sabe o quanto isso vai ser útil, o quanto isso vai ser usado. Isso é uma semente. Muito obrigado por essa oferta. E assim como esse notebook, nós queremos que todas as outras necessidades serão supridas, porque Ele é fiel. Levanta sua mão assim comigo. Fecha sua mão. Viu, César? Você não queria uma resposta de Deus? Tá aí.
Essa palavra é a resposta que você precisava hoje de manhã, quando nós conversamos. Aí a resposta, meu amigo. Segura firme. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Ele é. Boa noite. Vem amanhã. De manhã.